Ô, glória. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor que reina e que reinará para todos sempre. Eu quero cumprimentar a todos os prezados irmãos e ouvintes da santa e poderosa palavra do Senhor, na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa manhã maravilhosa, já aproximando a parte da tarde de domingo, e que o nome de Jesus Cristo seja glorificado sobre a sua e sobre a nossa vida, né, meus irmãos? Nós estamos aqui na presença de Deus para trazer uma palavra de vida e uma palavra de esperança para os nossos corações, no nome de Jesus. E que Deus seja louvado, né? Senhor nosso Deus e eterno Pai. É no nome do seu Filho amado Jesus Cristo, nós queremos lhe agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu para que estivesse aqui na presença do Senhor, para louvar e agradecer o seu santo nome. Pai santo e Pai justo, na sua presença, nós queremos apresentar a nossa vida, para que o Senhor possa nos dar uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra, meu Deus e meu Pai, de solução para cada um dos nossos irmãos que estão vindo a palavra do Senhor. Abençoa, meu Deus, a cada um dos comerciantes que estão trabalhando aqui nessa região, os demais que estão na outras regiões também, no nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, continua guardando o pessoal aqui do posto de combustível Ipiranga também, a borracharia, enfim, no modo geral, todos os comércios que estão trabalhando agora, Pai. A cada motorista que nesse exato momento estão na rodovia, uns trabalhando, outros passeando com a sua família, outros, aleluia, não sabemos o que estão fazendo, mas estão circulando, Pai. A cada autoridade, policial militar, guarda municipal, enfim, todas as autoridades no modo geral, apresentamos na mão do Senhor também, aproveitando essa oportunidade, meu Deus, aleluia, o prefeito da cidade de Campinas, todas as autoridades, presidente da República, enfim, do modo geral, Pai, nós queremos apresentar nas mãos do Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel, é um Deus verdadeiro e um Deus maravilhoso. Nos dê, meu Deus, meu Pai, uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, uma palavra de esperança, para a glória do nome de Jesus Cristo, é o que nós lhe pedimos e por fé queremos lhe agradecer. Amém. Meus queridos e amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, nós estamos aqui com o objetivo de trazer uma palavra de vida, uma palavra de esperança, e aproveitar a oportunidade de mandar a paz do Senhor Jesus para cada um dos nossos irmãos que estão nos assistindo através do Facebook, ao vivo agora. E que Deus abençoe a vida de cada um dos nossos irmãos. E que Deus continue guardando, abençoando, aleluia, os nossos companheiros, aleluia, que estão agora trabalhando ali, meu Pai, na campo ambiental, aleluia, do modo geral ali, meu Pai, todos os meus amigos de trabalho, a direção, o proprietário, para a glória do nome de Jesus Cristo. Deus querido, eita maravilha, Jesus amado, que coisa linda. Então que Deus abençoe a cada um que estão conosco, já entrou nessa live através do Facebook, aqueles que vão assistir mais tarde, e eu tenho certeza que o nome do nosso Deus ele é glorificado, aleluia, e que Deus seja louvado. Meus amados e queridos irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, nós estamos aqui na presença de Deus. A paz do Senhor para os nossos irmãos, inclusive o nosso irmão Adriano Sena, glória, e que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, e que o nome de Jesus Cristo seja glorificado, e aleluia, e que Deus seja louvado, né, meus irmãos? Enfim, todos aqueles que estão conosco através da live pelo Facebook.
nós estamos aqui. A paz do Senhor Jesus para todos os moradores aqui do Parque, aleluia, Jardim Itatinga, Parque São Paulo, aleluia, a paz do Senhor Jesus para todos os queridos irmãos que estão trabalhando aí no posto de combustível, na borracharia, do modo geral, enfim, aleluia. Nós temos ali o companheiro na pintura e nós temos muita gente, e que Deus continue abençoando no nome de Jesus Cristo, né, meus irmãos? Então o objetivo desse trabalho é, como todos os domingos, nós estamos na presença de Deus, trazendo a palavra de vida para cada um dos nossos irmãos, aleluia, e que Deus seja louvado. Vamos aqui. Ô glória! Todos concentrados, Jesus vai pregando, e um paralítico de fora escutando. Estou em cima desta cama já há tanto tempo. O meu sonho é ser curado, mas sozinho não vou conseguir. Ô glória! De repente, nas quatro pontas glória a Deus. E que Deus seja louvado. E que o nome de Jesus seja glorificado. Glória a Deus. Ô glória! Eita glória! Deus seja louvado. A esperança estava dando. Eita aleluia! Naquele dia, logo lá amarraram uma corda na minha cama, e com seriedade um ao outro chama: ei, vamos levá-lo por cima do telhado. Dois ficam embaixo segurando pra ele não cair. Os dois que são mais fortes então vão subir. Se segura paralítico por trás, vamos ali. Vamos balançando, quem estava em cima me puxando. Enquanto me puxava, o vento até sobrava. Mas que estava embaixo, eu fiz a cama segurada. Bem devagarinho eu fui subindo. E alguém disse, ele está caindo. Mas com muito cuidado eu fui puxado. Eu duvidei por conta, já estava em cima do telhado. Outra! Porque vocês me trouxeram aqui e me disseram: fica calmo, nós vamos te levar até o mestre. Foi bem assim. Sua telha começou a tirar, suas telhas colocou pra Eita glória! pediu e viu que a sua cama dava pra passar. Os dois que estavam embaixo não subiram pra ajudar. Eita glória! A cama vai descendo, e os meus olhos de lágrimas enchendo. Eita glória! E agora minha cama está. Aleluia! Os seus pecados ele vai perdoar. Os fariseus começam a razoar. Eita glória! Perdoar, para que saiba se eu posso perdoar. E que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. A paz do Senhor Jesus para nosso irmão Giovanni Rodrigues, que está conosco através da live pelo Facebook. E que o nome de nosso Deus seja glorificado. Está ali nosso irmão Giovanni, juntamente com nosso irmão Geusa Rodrigues, também nosso irmão Lucas, com certeza, podendo participar desse trabalho abençoado. Nós estamos, meus amados irmãos, localizados aqui, próximo ao Jardim Itatinga, Jardim aqui, Parque São Paulo, para a glória de Jesus Cristo, posto de combustível aqui, aleluia, em Piranga, paralelo à rodovia Santos Dumont, e o nome de nosso Deus é glorificado, aleluia. Você de perto, você de longe, é o nosso convidado especial para estar conosco, participando, dar o seu testemunho, contar a sua bênção. Aleluia! Quem sabe você está enfermo, precisa de uma oração.
Venha que Jesus está aqui, Ele garante a vitória no nome de Jesus, aleluia! Eita glória! Ele vai salvar, mas que a tua saúde Ele vai renovar. Nosso irmão Dianta Pereira, Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus Cristo. Johnny Pereira. Aleluia. Esse abençoado está aí conosco, aí participando. É um prazer muito grande de vocês conosco, podendo participar. Aproveitar e mandar a paz do Senhor para nosso irmão Fábio Santo, Fabinho, Rodrigo Soluve, juntamente sua esposa Josivana Soluve, as pessoas que trabalham conosco na Copa Ambiental. Edilson de Almeida, que Deus abençoe. Perona, Simão Peroni, Monteiro, muitas pessoas que estão conosco, podendo participar e glorificar o nome santo de Jesus nessa manhã maravilhosa. Eita glória! O nosso irmão Rogério Pereira, que Deus abençoe a sua vida. Nosso irmão Marinaldo Santo. Eita, irmão Marinaldo Santo, pastor Marinaldo Santo, está lá em Minas Gerais participando conosco. Vai ter uma grande festividade esse dia lá em Minas Gerais. Eita glória, que bênção poder estar ali, ter vocês conosco e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Nós estamos aqui com um desejo muito grande de trazer uma palavra de vida, uma palavra de esperança, aleluia. E eu tenho certeza que o nome de Deus é glorificado. Tá, pai? Ô glória! Eu tenho certeza que o nome de nosso Deus é glorificado. O nosso irmão Anderson Santo, evangelista Anderson Santo, está ali na cidade de Montemor, podendo participar conosco também, evangelista, que tem um trabalho abençoado. No domingo passado nós tivemos um trabalho ali também no Jardim Montecristo, que foi uma bênção. Nosso irmão José Santos, que está conosco, muitas pessoas podendo participar conosco através do Facebook, da nossa live ao vivo. Aproveitando a oportunidade, eu quero mandar a paz do Senhor para nosso irmão, aleluia, Manuel Rodrigues, com toda a rua de Campinas. Nós vamos marcar um dia, nosso irmão Manuel Rodrigues, conhecido como Kiko, aleluia, o cantor da rua de Campinas, para estar conosco. Vou programar com ele, que ele tem domingo sim, domingo não, que ele trabalha conosco ali na Campo Ambiental, e nós vamos marcar para estar conosco. Vai ser um prazer muito grande, no nome santo de Jesus. Aproveitar e mandar também a paz do Senhor para nosso irmão Alex, ali, amigo do trabalho, Antônio Cailton, aleluia, para a glória do nome de Jesus Cristo. Enfim, todos os companheiros ali da Campo Ambiental, aleluia, que sempre participa conosco, para a glória e para a honra do nome de Jesus. E que Deus seja louvado e que o nome de Jesus Cristo seja glorificado na minha e na sua vida, no nome de Jesus. Você de perto, você de longe, que Deus abençoa a vida de cada um. Ô glória! Mandar a paz do Senhor Jesus para nosso irmão em Cristo, aleluia, amigo ali, Jair da Marmita, da Rádio Cantinho Verde, que sempre está conosco também, podendo nos dar esse privilégio de poder estar conosco no nome de Jesus. Essa sombra eu só preparei para você descansar. Aí perto de você, Ô glória! come, bebe, fica forte e alegre o coração. Bom trabalho a todos vocês do corpo aí do posto de combustível Ipiranga, aqui próximo à rodovia Santos Dumont. Próximo aqui também, meus amados irmãos, aqui o supermercado SK, aqui no Parque São Paulo, para a glória de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um, os frentistas que estão aí trabalhando no posto de combustível aí, cada cliente que estão passando aí, para a glória do nome de Jesus Cristo, a gerência do modo geral, a paz do Senhor Jesus, para todos. Eu tenho certeza que o nome do nosso Deus vai ser glorificado. Que Deus abençoe a vida de cada um, no nome de Jesus. Eu quero dizer para você que, independente da sua religião, independente daquilo que você é, independente daquilo que você segue,
Eu quero dizer para você que você é muito especial para Jesus. Jesus tem uma obra muito grande na sua vida. E eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado. Talvez alguém falou para você que não tem mais jeito, não tem mais esperança, mas eu quero lhe dizer que ainda tem esperança para a sua e para a minha vida, no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eita glória! Está conosco, meus irmãos, muitas pessoas, você de perto, você de longe. Oh glória! Você que está passando, abastecendo o seu veículo aí no posto de combustível, a cada centrista, que Deus abençoe a vida dos trabalhadores. Você que tem uma boa viagem, você que está trabalhando, passeando com a sua família, aleluia, e que Deus abençoe. Está conosco o pastor Tassiano também, lá em Chapadinha do Oeste, né? Chapadinha do Oeste também participando. Aleluia, desse trabalho abençoado, aleluia, sempre tem um trabalho também de culto à rua, culto ao livre. Eu quero dizer para os irmãos, aleluia, que é um prazer muito grande poder estar na rua, fazendo trabalho, porque talvez tem pessoas que ele passa tanta luta, tanta provação, e ele, olha pastor, não tem jeito, não tem mais esperança, não tem mais solução, ele acha que tudo está perdido, tudo está acabado, mas eu quero dizer para você, aleluia, que quando não pensa assim, quando você pensa que tudo se acabou, aleluia, isso é o começo de todas as coisas, porque primeiro, meus amados irmãos, para que você possa, para que nós possamos poder desfrutar de uma grande bonança, primeiro vem a tempestade, vem a luta, vem, aleluia, a dificuldade, vem a enfermidade, vem a turbulência na nossa vida. Mas quando nós olhamos para um lado, para o outro, achando que não tem mais jeito, não tem mais esperança, aí de repente vem uma grande bonança, aleluia! Rabandacanda Sura, Mandacai, aproveitando essa oportunidade, eu quero mandar a paz do Senhor para nossos irmãos ali da igreja, a congregação, a qual nós congregamos, Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Missão, ali no Jardim Monte Cristo, pastor Ismael Silva, aleluia, o nosso irmão Bruno, o nosso irmão Rebeca, enfim, aleluia, Vitor, esse pessoal está ali, presbítero Rony, juntamente com a sua família, e o nome de Jesus Cristo é se glorificado. Deus abençoe a vida de cada um. A paz do Senhor para nosso irmão Claudio Rodrigues, aleluia, sempre nos dá esse privilégio de estar conosco, fazendo esse trabalho abençoado. Cada participação é muito importante na vida, na nossa. Deus abençoe, meu irmão, e que tenha uma boa viagem no nome de Jesus. Oh glória, Deus seja louvado. Eita meu Deus, escuta esse louvor para a nossa meditação. Arabada Caço. Eita meu Deus. Sou um sobrevivente de dores imensas, trago cicatrizes que o tempo deixou. Já fui folha seca. Esse é meu irmão, boa viagem. Está ali nosso companheiro, calibrando os pneus da sua moto. Que Deus abençoe e proteja nessa caminhada, meu irmão, aleluia. Eita glória. Deus abençoe, meu irmão. Marcas que o tempo não pôde apagar. Eita glória. Quem me olhava de longe avistava um homem maltrapilho, sem ter direção. Lágrimas nos olhos, coração ferido, vida sem sentido. Assim era ele. Mas Jesus chegou, mudou minha história e me fez vencedor. Eita glória! E o retrato da minha vida agora já não é mais triste. O quadro da minha história foi o Senhor quem me deu. Hoje é tudo diferente, eu andava tão carente, hoje tenho seu amor. Aleluia! A causa que era perdida o Senhor já revogou. Se levantou do seu trono, com sua mão me abençoou. Hoje tenho uma vida, porque as minhas feridas, ô glória! Jesus Cristo Deus sim! Ô glória!
Aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado. Aleluia. E que o nome de Jesus Cristo vai ser glorificado na minha e na sua vida. Eita glória! Estava estampado em meu rosto triste, marcas que o tempo não pode apagar. E quem me olhava de longe avistava um homem maltrapilho, sem ter direção. Lágrimas nos olhos, coração ferido, vida sem sentido. Assim era eu, ô glória. Mas Jesus chegou, mudou minha história e me fez vencedor. E o retrato da minha vida agora já não é mais triste. O quadro da minha história foi o Senhor quem pintou. Hoje é tudo diferente, eu andava tão carente, hoje tenho seu amor. Eita glória! A causa que era perdida, o Senhor já revogou. Se levantou do seu trono com sua mão e abençoou. Hoje tenho nova vida, porque as minhas feridas. Glória a Deus. Meus irmãos, está muito bom os louvores, mas nós vamos entrar na palavra, porque eu não quero ser muito cansativo com os irmãos, não quero estender muito a live, né? Mas eu quero ser bem objetivo nessa. Agora, a partir de agora, vai a partir da tarde, que agora é meio-dia, então a parte da tarde, né? Meus irmãos, abre as vossas Bíblias, você que tem, que pode, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, no capítulo de número 5 e no verso de número 1. Lucas capítulo 5, verso 1 diz assim: e aconteceu que, aprestando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia, e logo aonde os pescadores, havendo descido dele, estava lavando a rede. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu para que afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faz-te ao mar alto e lançai a vossa rede para pescar. E no versículo 5 ele fala: e respondendo Simão e disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a minha rede. Meus amados e queridos irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, nós acabamos de abrir um texto sagrado aqui na palavra do Senhor, a qual o evangelista Lucas, ele escreve, aleluia, inclusive ele aborda esse texto aqui em Lucas, no capítulo 1, ele fala assim: e tendo, pois, muito empreendido por ordem de narração dos fatos, entre se cumpriram, segundo transmitiram aos mesmos, presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. E apareceu também a mim inconveniente descrever a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por ordem que havia já informado minuciosamente de tudo que é desde o princípio, aleluia, para que conheça com certeza as coisas que já tem informado. Ele escreve essa carta, esse evangelho,
E a Bíblia está dizendo aqui, diz aqui, aleluia, há excelentíssimos Teófilo, aleluia, um homem que não sabemos muito da família dele, mas foi um homem muito especial, que Lucas, ele aborda escrever, aleluia, esse texto. Ele escreve baseado nesse texto, aleluia, duas cartas, aleluia, a esse homem chamado Teófilo. Se você pega no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1 de Atos dos Apóstolos, aleluia, fala assim: e fiz primeiro o tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou a não só fazer, mas também nos ensinar, até o dia que foi recebido em cima e depois de ter dado os mandamentos pelo Espírito Santo e aos apóstolos que escolheram. Então observa que essa carta aqui, ele escreve também, Lucas, ele escreve para esse homem chamado Teófilo, aleluia, meus amados irmãos. E uma coisa muito impressionante, tem muitas pessoas também conosco, está aqui, Elizabeth Dias, também que Deus abençoe a sua vida, que está conosco através da pelo Facebook. E aqui, meus queridos, ele escreve essa carta, e aí Lucas, ele escreve a Teófilo, e aqui ele abordou esse assunto. Depois que Jesus, aqui ele foi narrando os textos que Jesus fez, e ele escreve aqui no capítulo 5, quando Jesus ele faz um grande chamado a esse discípulo, esses apóstolos, aleluia, que fala o chamado aos primeiros discípulos. Jesus agora chega nesse lago de Genezaré, aleluia, e o mar da Galileia, e chega ali, ele vê dois homens, aleluia, ou tinha mais barco, mas Jesus ali, ele olha para Pedro e pede um barco emprestado. Ali estava, meus amados irmãos, esses homens que era especial em pesca, tinha todo o conhecimento em pescaria, eita meu Deus, mas ali naquela noite, por incrível que pareça, eles não pegaram nada, ou seja, eles estavam decepcionados. Por que, pastor Edival? Que eles estavam decepcionados porque trabalharam toda noite e não conseguiram pegar peixe, meus irmãos. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, aleluia, que o mestre da Galileia, aleluia, o leão da tribo de Judá, quando ele tem um marcado encontro com um homem ou com uma mulher, ele cria qualquer situação para marcar o encontro com aquele ser humano. Eu me lembrei, olhando para a palavra de Deus, aquele texto lá em Lucas, Marcos capítulo 5, no versículo 23 a seguir, quando Jesus ele tinha um encontro marcado, meus irmãos, com aquela mulher que ela sofreu, aproximadamente, a Bíblia diz, está escrito na palavra do Senhor, aproximadamente 12 anos ela tinha um fruto de sangue. Ei, mas naquele dia Jesus vai passando, eita meu Deus, aleluia, e Jesus para e começa a ministrar a sua palavra, eita glória. Naquele exato momento a Bíblia disse que Jesus está ali pregando a palavra, e a multidão estava ali, porque onde Jesus estava tinha multidão de gente para ouvir a palavra. Jesus nunca pregou para as aves, nunca pregou para os porcos, nunca pregou para o mato, não, meus irmãos. Aonde tinha gente, poderia ser uma única pessoa, Jesus estava ali pregando a palavra. É porque quer dizer para você, talvez está dizendo, pastor Lorival, tem outro lugar para pregar, aleluia, mas Jesus me mandou aqui, porque aqui tem vida, tem alma que precisa de uma palavra. Jesus te achou, Jesus nos acha, aonde que nós estiver, Jesus nos acha. E aquela mulher ali vai passando, desenganado pela medicina, e de repente, quando ela vai passando, Jesus estava ali, querido e amado, ouvindo a palavra do Senhor, aleluia, estava ali pregando a palavra juntamente com o discípulo, meus irmãos. E a Bíblia disse que, aleluia, aquela mulher, aleluia, viu que alguém
falou do amor de Jesus para ela, e ela falou: se eu somente, aleluia, tocar na vestimenta dele, eu tenho certeza que eu vou ficar curada. Aquela mulher não olhou para a barreira, aquela mulher não olhou para a dificuldade, aquela mulher não olhou para a multidão, e ela rompeu a multidão. E quando ela toca na veste de Jesus, a Bíblia disse, meus irmãos, aleluia, quando tocou na veste de Jesus, Jesus perguntou: quem me tocou? E os discípulos falaram: olha, mestre, mas o Senhor pergunta quem tocou, a multidão é grande, todo mundo está te apertando. Mas Jesus falou: alguém me tocou com fé, porque de mim está a virtude. Aquela mulher, querido ouvinte, ela não pôde se esconder, ela correu e postou nos pés de Jesus, porque ela sabia quantos anos ela tinha um fluxo de sangue, ela sabia quantos anos de humilhação, ela sabia quantos anos de dificuldade. Ela tocou na veste de Jesus e ela recebeu a sua cura. E quando ela postra os pés de Jesus, Jesus falou: minha filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Voltando no texto, e agora estava aqui o discípulo em Lucas capítulo 5, trabalhou a noite inteira, não pregou peixe, estava decepcionado, não podia levar peixe para sua família, eles viviam da pesca também, não podia levar peixe para os clientes, decepcionado. Mas de repente Jesus chega e falou: me empresta esse barco aqui. Eita glória! Emprestaram o barco para Jesus. Jesus afasta da terra, prega a palavra do Senhor, e quando ele termina de pregar a palavra, ele fala: lança, aleluia, a rede para o mar alto para pescar. Olha que coisa. Aí Pedro olha para ele: Senhor, nós temos trabalhado toda a noite, mas nada nós não conseguimos pegar, mas sobre a tua palavra eu lançarei a minha rede. E a Bíblia diz, meus irmãos, aleluia, então, no versículo 6 do capítulo 5 de Lucas, versículo 6, então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixe, que rompia as redes, e fez um sinal para os seus companheiros, aleluia, que estavam no outros barcos, para que fosse ajudar. Primeiro, já quero dizer para você que está nos ouvindo agora, aleluia, quando a bênção chegou na vida daqueles homens, todo mundo foi abençoado. Quando a bênção chega para uma pessoa da família, toda a família é abençoada. Quando a bênção chega, aleluia, para o nosso patrão do trabalho, todo mundo é abençoado. Quando um funcionário é abençoado, todos eles ficam glorificando o nome do Senhor. Muito bem. Mas aqui, chamaram os companheiros, e agora a Bíblia disse que ajudaram, aleluia, quase o barco e a pique. No versículo 8 do capítulo 5 de Lucas: e vendo, pois, isto, Simão Pedro prostrou aos seus pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois o espanto, aleluias, que apanharam dele, e todos que estavam por causa da pesca e dos peixes. Aí no versículo de número, aleluia, a primeira coisa que Pedro falou: Senhor, o Senhor é o homem dos milagres, o Senhor é Deus, eu sou tão pecador, eu sou tão miserável, ausenta de mim, aleluia. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, que Jesus Cristo, ele veio buscar, ele veio salvar aqueles que havia perdido. Jesus, ele veio dar uma oportunidade para o homem, ele veio dar uma oportunidade para a mulher, perdoar o pecado do homem, perdoar o pecado da mulher, para que nós possamos, para que o homem, aleluia, tenha o direito e tenha a oportunidade de ter salvação para nossas almas. E aí quando, aleluia, Pedro fala: ausenta de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Aí quando chega no versículo de número 10 do capítulo 5 de Lucas, versículo 10, fala: e de igual modo
também Tiago, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão, disse a Simão: não tema. Jesus falou para estavam ali os três, Pedro, Tiago e João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão. E Jesus disse a Simão: não tema, que da agora em diante vocês serão pescadores de homem. E a partir daquele momento, meus irmãos, a Bíblia diz no versículo 11: e lavando, aleluia, os barcos, levando os barcos para a terra, aleluia, deixaram tudo e seguiram. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Um homem que a outra hora estava com medo de Jesus, assustado porque era pecador. Mas Jesus falou: ei, a partir de agora, vocês vão ser pescadores de homem. Vocês não vão ser mais pescadores de peixe. Aleluia, sabe por quê? Porque eu tenho um chamado nas vossas vidas. E tem uma coisa: a partir de agora eu salvei vocês, e vocês vão ser os meus evangelistas, para poder pregar a palavra para os homens, mesmo que os homens se encontrem na pior situação, no pior estado da vida, aleluia, achando que não tem mais jeito. Mas eu chamei vocês, aleluia, e vocês vão dizer para eles que tem jeito. Vocês vão dizer para ele que eu salvo, que eu liberto, que eu transformo, aleluia. E a Bíblia diz que eles obedeceram o chamado e, aleluia, e começaram a seguir Jesus. O tempo começa a se passar. Eles agora começam a largar a rede com seus pais, e agora começam a seguir a Jesus. Eles viram o milagre que Jesus fazia, eles viram a cura que Jesus fazia, eles viram o poder que Jesus fazia, tinha sobre os enfermos, e também o poder que ele tinha sobre os demônios. E agora eles começam a ver, aleluia, Jesus ressuscitando. A nossa irmã Eliane Pereira, lá no Rio da Caixa, estado da Bahia. Eita glória, que Deus abençoe a sua vida, minha irmã, e toda a sua família. Eita glória. Aí a Bíblia disse, meus irmãos, que eles começam a ver o tempo a se passar. Tem outra vez que Jesus, aleluia, mostrou para ele outra situação interessante, lá em Mateus capítulo de número 14, e no verso 22, uma coisa muito linda, que eu acho muito bom, porque 14, 22 de Mateus, quando Jesus ordena o discípulo que ele atravessa para, olha que coisa linda, para o outro lado. Jesus agora ordena que eles atravessam para o outro lado, eles agora vão atravessando. Eles viveram com Jesus, Jesus é muita experiência para eles, aleluia. E eu quero mostrar para você aonde que eu quero chegar. E ali vai passando. Mas a Bíblia disse que quando estava no meio do mar, aleluia, se levanta uma grande tempestade de vento. E era um vento contrário. Era Jesus mostrando para os discípulos o poder que ele tem sobre os enfermos, sobre o vento, sobre o mar. E quando chega no Mateus 14, 22, diz assim: e logo ordenou Jesus que seu discípulo entrasse no barco e fosse adiante. Aleluia, a ordem é para parar. Foste para outro lado. A ordem é para parar. Talvez você parou, talvez está querendo parar, mas eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, que não é momento de parar, mas é momento de ir até adiante. Levanta a tua cabeça, mas pastor, aleluias, eu estou passando por um momento difícil, e eu quero parar com tudo, e eu não quero mais seguir, o vento soprou, eita glória. Mas Jesus falou para o discípulo: olha, vai até o outro lado. E a Bíblia diz que quando Jesus despede a multidão, sobe no monte para orar. A Bíblia diz que quando já era tarde, ele estava ali só, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, meus irmãos, porque o vento era contrário. Oh, alabacana, sura, mandacai. Bastaria, pastor, meu irmão, bastaria as ondas, bastaria o vendaval que estava sobre o discípulo, aleluia. Agora, meus irmãos, aleluia, Pedro, ele estava dentro desse barco também, meus irmãos, e a Escritura Sagrada fala que Pedro assustado, o discípulo assustado, mas de repente, lá veio o mestre andando por cima da água, no capítulo de número Mateus 14, e no verso de número 25, mas a quarta vigília da noite, Jesus dirigiu, aleluia, para ele andando por cima do mar.
E no versículo 26, o discípulo vendo isso, aleluia, andando sobre as águas, assustava, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Mas a Bíblia Sagrada disse que Jesus falou: ei, dizendo: não tema, tem bom ânimo, sou eu, aleluia, não temai. Jesus agora fala: discípulo, não se preocupe, o vento se levantou, mas eu quero mostrar para vocês que eu tenho o controle do vento. Eu mando no vento, eu mando no ar, eu mando no sol, eu mando na lua, eu mando no céu, eu mando na terra. A Bíblia disse que eles ficaram assustados, mas a Bíblia diz no capítulo 14 de Mateus, e no versículo de número 28, e Jesus repreendeu, aleluia, Jesus respondeu, aleluia, ali, no capítulo 14 de Mateus, versículo 28, respondendo, Pedro disse: Senhor, se é tu mesmo, me mande ter contigo por cima das águas. E no versículo de 9 ele diz assim: venha Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir em direção de Jesus. Mas no versículo 30 a Bíblia diz que, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou, dizendo: salva-me. E no versículo 31 a Bíblia diz: e logo Jesus, estendendo a sua mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Aqui, meus amados irmãos, eu observo uma coisa. Jesus queria dar um ensinamento para aquele discípulo, aleluia, e querendo dar ensinamento para o discípulo, permitiu que aquele vento se levantasse contrário sobre a vida, aleluia, daquele discípulo, para mostrar para ele que ele tem um controle. A Bíblia disse, meus irmãos, que ele pega Pedro desce do barco, vai olhando para Jesus, estava caminhando por cima das águas, como se nada tivesse acontecido. Olha, presta bem atenção, mas quando, meus irmãos, ele tira o olhar de Jesus, ele começa a se afundar. Ei, pastor Erival, eu não estou entendendo, deixa eu te dizer para você, interpretar para você esse texto. Talvez, meus irmãos, você que nos escuta agora, está passando por uma tribulância, e outra hora você vencia, porque você olhava para Jesus, mas agora você tirou o olhar de Jesus, você está perecendo. Mas é momento, nessa tarde maravilhosa, de nós levantar a nossa cabeça e começar a olhar para Jesus, aleluia, porque Jesus está no controle da tempestade, no controle do vento, porque Ele tem todo esse poder. Aí a Bíblia diz que quando Jesus pegou a ele, por que duvidar? E quando subiu no barco, o vento se acalmou. Aí, meus irmãos, no versículo 33 fala: então aproximou-se do que estava no barco e adoraram, dizendo: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram até Genezaré. E quando aqueles homens daquele lugar conheceram, mandaram por toda aquela terra em redor, que trouxeram todos os enfermos, aleluia, que estavam naquele lugar, e todos que tocavam era curado. O nosso irmão Dorivaldo Rodrigues, que está conosco também, participando conosco através do Facebook. Sempre que o irmão Dorivaldo ele participa, mesmo, aleluia, quando ele tem oportunidade, mesmo quando está trabalhando que tem oportunidade, aleluia, sempre que tem oportunidade de estar conosco. Deus abençoe você e sua família, no nome de Jesus. Meus irmãos, e Pedro, por que eu li esse texto? Para mostrar para você que grandes experiências Pedro teve com Jesus. Jesus agora chama Pedro: vocês agora vão ser pescadores de homem, ganhadores de alma. E Pedro passou por muitas vezes com Jesus. Mas chegou um tempo, meus irmãos, que a luta ela foi tão grande, aleluia, depois que pegaram Jesus, ele deu a vida por mim e por você. E agora, Pedro, aqui no Evangelho do Senhor, nós já estamos caminhando para os momentos finais, aleluia, no capítulo 21 do Evangelho do Senhor, segundo escreveu João, diz assim:
aleluia, lá nós lemos em Lucas que Jesus chamou Pedro e o discípulo e falou para eles: olha, a partir de agora você vai ser pescadores de homem. Eles seguiram. Eu não quero você mais pescando peixe, mas vocês vão ser evangelistas. Muito bem. Eles viram aqueles milagres, Jesus repreendendo o vento. Eles viram Jesus curar a mulher do fluxo de sangue. Eles viram Jesus curar a filha de Jairo. Eles viram Jesus levar a curar aquele paralítico. Mas agora, querido, estava decepcionado. Porque no capítulo de número, aleluia, 21 de João, depois disso manifestou Jesus outra vez ao discípulo